Amém, igreja? Graça e paz, todos os irmãos. Esse mês nós temos sido muito felizes, né? O Espírito Santo de Deus tem tocado para a gente trazer alguns temas importantíssimos para a igreja, né? Como esse tema que o Senhor deu ao pastor Jorge, perdão. É o que está faltando muito nas famílias. O inimigo tem atacado as famílias. Pessoas, filhos e pais dentro da mesma casa que não se falam, que não se conversam, que não liberam perdão, né? Isso é muito triste, é muito complicado. E o Senhor nos levantou para estar falando aqui sobre esse tema. E é interessante que Deus tem tocado, tem unido os cultos, né? Tanto terça, perdão. Quinta nós temos falado sobre as alianças, que é importantíssimo também. E aos sábados o pastor Moisés também começou com temas feridas e perdão também. Então está tudo interligado, a gente está vendo que o Espírito Santo de Deus está agindo no nosso meio e está trazendo temas relevantes para o dia a dia do cristão. Eu quero convidar a igreja a abrir comigo, Salmo 147. Vamos ler apenas o versículo 3. Nós precisamos também entender, antes de entender sobre perdão, nós precisamos também saber sobre as feridas, né? Às vezes, nem nós mesmos sabemos reconhecer as nossas feridas. Muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente estava sentindo já foi curado, e às vezes está apenas adormecido, né? Uma hora e outra, aquela ferida ali volta, e a gente acaba não liberando o perdão. Salmo 147, versículo 3, diz assim: sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Ou seja, se nós estivermos com o nosso coração quebrantado, o Senhor cura a nossa vida, cura todas as feridas que nós estávamos sentindo. O Senhor transforma e muda toda a nossa história quando nós temos o coração quebrantado, né? O Senhor não resiste ao coração quebrantado. Não desfazendo da oração da irmã, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por essa palavra que foi lida aqui, Pai, que vai ser ministrada nessa noite. Que o Senhor possa tocar a minha vida, tocar a vida dos irmãos que estão aqui. Pai, que o Senhor possa me usar com poder, autoridade e graça, que não seja nada de mim mesmo, porque de mim mesmo eu não tenho nada para a igreja, mas eu sei que o Senhor tem palavra de vida, e a Tua palavra é viva e eficaz sobre as nossas vidas. Então que o Senhor possa, Pai, tocar os nossos corações e que nós possamos aprender a liberar o perdão, a curar as feridas que estão adormecidas muitas vezes nas nossas vidas, e que nós precisamos, Pai, muitas vezes sermos curados de tudo isso para que nós possamos receber e viver o melhor do Senhor. Que o Senhor possa falar nas nossas vidas, nos nossos corações, de cada um que nessa noite que estão aqui, aqueles que estão acompanhando o culto pela live, em nome de Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, muitas vezes nós ficamos imaginando e pensando por que muitas coisas acontecem nas nossas vidas, por que muitas vezes nós estamos vivendo certas situações, e muitas vezes nós buscamos entender aquilo que nós estamos vivendo, tentamos encontrar o que está acontecendo para que nós possamos estar vivendo o que a gente está passando, e a gente começa a pensar e nós não encontramos o que está nos levando a estar muitas vezes com o nosso coração ferido, com o nosso coração ou a nossa alma adoençada, doente. E nós tentamos entender e muitas vezes nós não conseguimos entender e nós começamos a buscar as coisas que nós vivemos no passado, as coisas que veio lá de trás, muitas vezes até mesmo antes da gente nascer. E aí você começa a fazer uma retrospectiva e aí nós começamos a entender muitas vezes algumas feridas que estamos vivendo, que está atrapalhando tanto o nosso presente, como o nosso futuro. E às vezes a gente nos pergunta, por que nós estamos vivendo isso? Por que nós estamos passando por essa situação? E muitas vezes nós nem queremos aceitar aquilo que nós estamos vivendo. E aí, nós buscamos entender e nós não entendemos, nós levamos, às vezes nós começamos a sentir culpa por algo, às vezes, que nós nem fizemos. E aí nós começamos a ver que muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo no presente são coisas que aconteceram no passado, que estão refletindo no presente e no futuro.
Para a gente liberar perdão, que é o tema dessa noite nas nossas vidas, a primeira coisa que nós precisamos fazer é curar aquilo que nos feriu. Entender qual tipo de ferimento que nós estamos vivendo, para que nós possamos viver e liberar o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Tem muitas feridas que são inevitáveis, muitas coisas que nós vivemos, que nós não entendemos, são inevitáveis, que muitas vezes um irmão ou outro vai nos ferir, muitas vezes até a circunstância que nós estamos vivendo, vai nos trazer algum ferimento, vai nos trazer alguma mágoa. Muitas vezes nós guardamos aquela mágoa, aquele sentimento no nosso coração, na nossa vida. Muitas vezes acontece algo que inconscientemente, que a gente está vivendo, mas a gente não tem ciência daquilo que está acontecendo. E nós muitas vezes tentamos combater isso, essa mágoa, esse sofrimento, durante toda a nossa vida. Porque uma ferida não tratada, ela adoece. É igual ao nosso corpo físico. Quando nós estamos passando por alguma enfermidade, quando nós sofremos alguma lesão, algum corte, essa ferida precisa ser tratada, não precisa? Assim são as feridas que acontecem na nossa alma, quando nós somos feridos na alma. Se não ser tratada, ou se não for tratada, essa ferida vai te trazer sentimentos que não são bons para a sua vida, muitas vezes vai te impedir de você receber algo sobrenatural de Deus sobre a sua vida, por causa desse sentimento que muitas vezes nós estamos guardando. Muitas vezes nós não liberamos o perdão, muitas vezes nós não buscamos o tratamento. Interessante, meus irmãos, que nós temos que observar algumas situações. As feridas físicas, nós buscamos um médico que estudou, fez lá 5 anos de faculdade, fez a residência médica, ele sabe ali fazer o tratamento com essas feridas físicas. Mas quando a ferida é na alma, quem pode tratar essa ferida na alma é só Deus. Só Deus pode tratar uma ferida na alma. E se nós não buscarmos a Ele esse tratamento, se nós não entregarmos a nossa vida, entregarmos esse problema a Ele, nós não vamos ser curados. Nós não vamos conseguir liberar perdão a essa pessoa. Ninguém vive 100% feliz. Uma hora não está um momento feliz, outra hora nós vamos estar num momento mais triste, mais aborrecido, por uma situação ou outra. Ninguém ao longo da vida vive feliz o tempo todo. Então, se nós não tratarmos essas feridas, meus irmãos, elas vão nos adoecer. Nós precisamos nos libertar de todas as feridas, de tudo aquilo que nos feriu. Nós precisamos aprender a liberar perdão. Como eu falei aqui no início, muitas vezes nós vivemos dentro da mesma casa, pessoas vivem dentro da mesma casa, não conversam, não conseguem liberar perdão, filho para o pai para o filho. A pessoa fica ali aborrecida. A pessoa chega ali, às vezes trabalha, chega do serviço, só entra dentro de casa, vai no banheiro, toma banho, entra para dentro do quarto e fica ali preso no quarto. Não sabe o que é ter um relacionamento sincero e verdadeiro com o Pai, com Deus. Eu quero trazer alguns pontos importantíssimos aqui para essa mensagem dessa noite, que os irmãos vão entender que nós precisamos de todo o tempo tratar, desde aquela ferida pequenininha, desde aquela coisa que muitas vezes você acha que não tem valor algum, mas que no futuro pode te trazer algum problema. O primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos nessa noite, diz que ferida não tratada é corpo doente manifesto. Meus irmãos, nós precisamos o tempo todo o perdão de Deus, o perdão dos irmãos e o nosso próprio perdão. Porque se nós não aprendermos a pedir perdão a Deus todo o tempo, por tudo aquilo que nós cometemos, todas as nossas falhas, que nós somos muito falhos, e se nós não aprendermos a pedir perdão ao nosso irmão, que falhou com a gente, que cometeu algum erro com a gente, e muitas vezes não pedir perdão para nós mesmos, nós não vamos conseguir tratar todas as nossas feridas. E muitas vezes nós vamos nos sentir com o corpo doente, com a alma doente,
por causa desses sentimentos que nós guardamos. Interessante dizer que muitas feridas, elas são trazidas à tona quando nós nascemos indesejadamente, ou quando temos alguma deficiência intelectual, física, ou até mesmo quando nossos pais se separam, nós nos sentimos abandonados. E ali, meus irmãos, começa a trazer uma ferida ali por causa daquilo. Ah, mas meu pai não gosta de mim, eu estou aqui, mas ele não queria que eu estivesse aqui. Ele me entregou para outra pessoa, me entregou para adoção. Ah, mas meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim, já viu isso? Acontece muito isso nas famílias. Ah, mas meu pai deu esse presente para o meu irmão, mas não deu para mim, tem que ser igual. Meus irmãos, e tem coisas que, por isso que é muito bom conversar, pai conversar com o filho, entender e mostrar para ele ali toda a situação, porque aquela coisa pequena, que é um brinquedo que deveria ter comprado para os dois igual, comprou um diferente, aquilo ali vai trazer um problema futuro. Um sentimento que nem existe, mas na cabeça da criança existe. E aquele sentimento ali precisa ser tratado. Se não for tratado, no futuro pode se trazer alguma consequência. E as consequências podem ser coisas pequenas, mas também pode trazer consequências grandes, consequências enormes. Outras situações, quando nós somos machucados por conta da morte de alguém que nós amamos, muitas vezes por ter sofrido diferença em algum local que a gente estava, ou muitas vezes por a gente nascer com deficiência, ser gago, ou muitas vezes por raça. Né? Muitas vezes as pessoas são discriminadas por raça. Muitas vezes as pessoas são discriminadas por local que ela mora. Pessoas às vezes são estupradas. Né? Muitas vezes as pessoas vivem uma pobreza muito grande. E sofrem preconceitos. Esses preconceitos que a pessoa sofre acabam acarretando coisas ruins na cabeça, na mente da pessoa. Então é importantíssimo nós sabermos que as consequências das feridas não tratadas são muitas, e para cada ferida que a gente tem na vida da gente, que elas não são tratadas, ela traz consequência. E muitas vezes essas consequências podem ser graves. Né? Então, meus irmãos, as consequências muitas vezes acontecem porque o coração adoeceu, a alma adoeceu. Porque aconteceu uma ferida, muitas vezes, que não foram tratadas. E tem algumas situações que a gente estuda, que a gente vê, de feridas não tratadas. Muitas vezes você vê, mas até algo que acontece muitas vezes na vida da pessoa, que você vê a pessoa vai para o alcoolismo, vai para a droga, vai para coisas ruins, né? A pessoa muitas vezes começa até a ir para esses vícios, e aí começa a roubar. A pessoa começa com alguns tipos de coisas que são abomináveis aos nossos olhos, mas quando nós começamos a entender o que está acontecendo na vida dessa pessoa, na vida dessa família, o que acarretou essas situações, são algumas feridas que estavam na alma da pessoa que não foram tratadas, não foram curadas, não buscaram os tratamentos certos. E muitas vezes com os nossos julgamentos humanos, nós começamos a julgar as pessoas, nós começamos a falar, mas esse está vivendo, está de jeito que quer. Aí, isso aí não tem jeito. Nós começamos a falar palavras que não vão ajudar essa pessoa a levantar. Você já viu que muitas vezes tem certas pessoas que quando vê um irmão, que o irmão está cabisbaixo, que o irmão está para baixo, está passando por alguma situação, em vez de ir lá e ajudar a ele a levantar, ajudar ele erguer ele, para ele ter força de novo, para continuar a vida dele, perseverar na vida cristã, sabe o que muitas vezes a pessoa faz? Vai lá e deixa a pessoa mais para baixo ainda. Começa a falar palavras que a pessoa começa a desanimar, mais ainda. Quando nós vemos um irmão nosso passando por alguma dificuldade, passando por alguma situação, nós temos que ir lá e ajudar, não julgar a pessoa. E muitas vezes as pessoas não saem dessas situações, porque muitas vezes as pessoas não têm sabedoria para lidar com certas situações, que levam a pessoa a afundar mais ainda. Então, quando nós vemos as pessoas afundadas em certas situações, nós não podemos julgar, nós podemos e devemos ajudar essa pessoa, entender o que é que ela está passando, o que é que ela está vivendo, o que levou ela a viver aquela certa situação.
Porque ninguém aqui está imune, meus irmãos. De uma hora ou outra aconteceu algo na vida da gente e deixa a gente cabisbaixo. Deixar muitas vezes a pessoa desanimada. Mas não cabe a nós julgar ninguém, não cabe a nós ser juiz nessa terra. Só Deus pode julgar a nossa vida, julgar as nossas atitudes. A nossa atitude e o nosso dever que é outro. Então, muitas vezes, nós vemos as pessoas afundarem em alcoolismo, drogas, prostituição, jogos de azar, roubos, neuras, medos, complexos, nervosismo, estresse. São diversas situações que levam a pessoa a sofrer por causa de feridas que não foram tratadas. Mas nós conhecemos um Deus que cura todas as feridas. Nós conhecemos um Deus que trata, que liberta, que cura a nossa alma e nos traz uma mente renovada em Jesus Cristo e que nós sabemos que nós possamos edificar a nossa vida cada dia nele. Então as feridas, elas precisam ser tratadas, senão a gente adoece se nós não tratarmos ela. E nós só tratamos as feridas que estão no nosso coração quando nós liberamos o perdão àquela pessoa que nos feriu, aquela pessoa que falou algo conosco que nós não gostávamos naquela hora. Ou muitas vezes que nós não entendemos. Cabe uma boa conversa, um bom diálogo e chegar a uma boa conclusão conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É interessante que tem certas pessoas que falam assim, eu vou esperar me dar vontade de perdoar. Se você esperar dar vontade de perdoar o irmão, você não vai perdoar nunca. Meu irmão, o coração do homem é ruim. Não tem outra palavra para falar. O coração do homem é maldoso. Maquina o mal. Se não é Deus na nossa vida, o Espírito de Deus sobre a nossa vida, nós não somos capazes de nada. Nada. Nós não liberamos perdão se não for Deus nas nossas vidas. Então, primeiro ponto, feridas não tratadas, elas nos adoecem. Segundo, as feridas devem ser tratadas. Como que a gente trata uma ferida? Liberando o perdão. Só liberando o perdão que nós podemos curar as feridas. As feridas do corpo a gente trata com remédio, mas as feridas da alma é só Deus que pode nos livrar, só Deus que pode nos abençoar para que a gente possa perdoar a pessoa. Existem duas situações. Nós temos que libertar nós mesmos. E nós libertamos nós mesmos só quando nós liberamos o perdão. A segunda coisa, nós precisamos libertar essa pessoa também, que nós não perdoamos, porque a pessoa acaba sofrendo. Eu sei que se eu pedir perdão a pessoa não me perdoar, eu posso ter perdoado no meu coração, mas se ela não me perdoar, aquilo vai ficar na minha cabeça. E eu vou buscar de Deus o tempo todo, para que ela também possa me perdoar, porque a nossa luta, a minha luta, a sua luta não é um contra o outro, não. Né? Não é a luta nossa nessa terra não é contra nós mesmos, não. Mas a palavra de Deus diz que é dos principados e potestades dessa terra, que tenta todo momento nos tirar da presença de Deus, que tenta nos tirar da direção. Na hora que acontecer algo com você, com o irmão, ou na sua casa, na sua família, não tenta ali acusar a pessoa, não tenta brigar, não tenta discutir, não tenta buscar resolver os problemas por sua conta mesmo, não. Que nós mesmos não somos capazes. E nós precisamos entender que não é a pessoa ali. Mas há algo por trás disso, querendo maquinar contra a nossa vida, querendo nos afastar da presença de Deus. Irmãos, nós precisamos libertar tanto quem te feriu, como você mesmo. Muitas vezes, nós achamos que tem feridas que são difíceis de ser tratadas. Mas para Deus não há ferida difícil de ser tratada. Para Ele não há nada difícil, não há nada impossível. Deus é capaz de curar qualquer ferida, qualquer sentimento que nós, porventura, possamos estar vivendo.
Nós temos que entender que quem está em Deus tem que ser uma pessoa que perdoa. Muitas vezes nós vemos irmãos na igreja que não conseguem perdoar um ou outro. Sabe? Aquela coisa minúscula, quase imperceptível. A pessoa deixa de receber bênção por causa disso. A pessoa deixa de sentar à mesa com o Senhor, a cear com o Senhor, por causa de uma coisa boba. Ah, mas deixa que eu tenho que liberar o perdão aqui primeiro, esperar passar um tempo. Aí um mês que vem, eu não sei quando eu vou. Aí eu consigo perdoar aquela pessoa, aí eu volto a participar da ceia e tudo. Irmãos, livro de Lucas, capítulo 6, não precisa de abrir. Versículo 35 e 36 diz assim: amem os seus inimigos. Não sou eu que estou falando. Isso aqui não é de mim, isso aqui é a palavra de Deus. Amem os seus inimigos. Façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber qualquer coisa em troca. Então a recompensa que terão serão grandes e vocês serão filhos do Altíssimo. Ou seja, só é filho de Deus quem ama. Isso as pessoas precisam entender. Se você não ama a Deus, você não é filho de Deus. Se você não é a pessoa que perdoa, você não vai alcançar o céu se você não perdoa. Porque a palavra diz que se nós não perdoar, nós não seremos perdoados. Que nós pecamos a todo momento, nós falamos a todo momento. Então a recompensa que terão será grande. E vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ou seja, Deus exerce misericórdia dele sobre a nossa vida todos os dias. Porque nós somos realmente falhos, nós somos pecadores. Então, meus irmãos, as feridas, elas são tratadas, as feridas da alma, elas são tratadas quando nós perdoamos. Se nós não perdoarmos, essas feridas não vão ser tratadas. Uma hora ou outra você pode esquecer dela, mas daqui a pouco você vai lembrar dela de novo. E aí, quando você lembrar, ela vai voltar de novo. Ela vai voltar a assombrar a sua vida. Então, o perdão, ele é necessário nas nossas vidas. Terceiro, o perdoar não quer dizer que você esqueceu o que te feriu. Muitas pessoas têm erroneamente essa visão. Ah, mas eu vou perdoar, mas eu preciso esquecer aquele ferimento. Ninguém vai dar amnésia não, gente. Tem que entender. Para você esquecer, você vai ter que dar uma amnésia, você vai ter que apagar algo da sua vida. E aí você fica tentando passar na frente de Deus. Sabe quem pode apagar isso da sua vida? Só Deus. Qual que é a sua parte? Perdoar. A minha parte, a sua parte é perdoar. Agora, esquecer ou não, isso cabe somente a Deus. Só Ele pode tirar isso da nossa mente, da nossa cabeça, e aí nós podemos esquecer o que feriu, o que nos trouxe aquele sentimento ali. Irmãos, muitas pessoas dizem assim: eu te perdoo, mas você fica para lá e eu fico para cá. Você senta no banco da frente da igreja e eu vou sentar lá atrás. Mas você está perdoado. Que perdão é esse? A pessoa, se Deus falar conosco, eu te perdoo. Mas você fica aí onde você está, que você está muito bem aí. Aqui para o céu você não vai vir, não. Meus irmãos, é lógico. Se você perdoar alguém e você querer distância daquela pessoa, você não perdoou. Você não perdoou. Pode continuar buscando de Deus para Deus liberar o perdão do seu coração. Porque toda hora que você olhar para aquela pessoa que te feriu, se você voltar a ter um sentimento ruim no seu coração, o perdão não foi liberado no seu coração. Você não liberou o perdão. E você precisa liberar o perdão para essa pessoa. Nós não podemos agir dessa forma com ninguém, porque Deus não age assim com a gente. Nós erramos a todo momento, porque nós seres humanos, nós somos frágeis.
E nós precisamos muito da misericórdia de Deus, meus irmãos. Há muitas feridas na nossa vida que elas jamais serão esquecidas. Mas nós precisamos voltar a viver a nossa vida naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Esquece isso, esquece o que te feriu. E busque a liberdade. Busque se libertar a pessoa, decide a perdoar aquele ferimento. Mas tem que ser um perdão sincero e verdadeiro. Não adianta você dizer que perdoou e ao mesmo tempo não perdoou, porque nós podemos até achar mas que você perdoou, porque nós não conhecemos seu coração, mas Deus conhece. Deus sabe o que você está vivendo. Deus sabe da sua vida. E muitas vezes você pode perguntar, mas Claudinei, como eu vou saber se eu perdoei aquela pessoa? Meus irmãos, perdoar é o mesmo que dizer que você parou de sentir aquela dor ruim que você sentia, aquele sentimento de vingança. É quando você olhar para aquela pessoa que te feriu e sentir no seu coração somente amor. Não tem outro sentimento. Se você sentir amor, você perdoou. Agora, se você tiver qualquer outro sentimento, a não ser amor no seu coração, você não perdoou. Então não espere esquecer as marcas profundas que muitas vezes aquela ferida vai trazer na sua vida. Mas procure agir corretamente diante de Deus e diante da pessoa. Você precisa voltar a viver sua vida naturalmente. Você não pode ficar preso ao passado. Você tem que viver o presente e o futuro, conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, nós precisamos decidir a perdoar as pessoas. Nós não podemos esperar esquecer para que a gente possa liberar o perdão. Faça a sua parte, procure aquela pessoa que você, por acaso, teve algum sentimento, algum ferimento, e muitas vezes no seu coração está doendo, aquilo está te trazendo alguma dor, e procura liberar o perdão a essa pessoa. Não espere que de você mesmo vai sair algo bom. Mas muitas vezes tem um irmão que tem muito tempo que não fala. Às vezes até ele, você já liberou o perdão no seu coração, mas muitas vezes ele não liberou. Muitas vezes, às vezes, quebrar o orgulho do nosso coração e fazer uma ligação para aquela pessoa e ligar para ela, perdoa. Perdoa, meu irmão, eu quero que você me perdoe. Isso não é vergonha alguma. Tira todo o orgulho do seu coração. Porque o orgulho foi quem derrubou Satanás. O orgulho é quem levou Satanás a querer ocupar o trono de Deus. Jesus, quando veio nessa terra, o sentimento que você, quando você olhava para Jesus, você olhava, já estava escrito, humildade. Humildade. Horas nenhuma Jesus quis se engrandecer. Todo momento que as pessoas tentaram indagar com ele, ele falava, meu pai, meu pai, meu pai. Você acha que ele não poderia falar ali que, quando perguntar para ele, falou que ele é bom, você acha que ele não podia falar, eu sou bom, porque Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Ele poderia falar, mas não. Ele falou, bom é meu Pai. Bom é meu Pai. Quer ser bom? Quer ser bom na igreja? Quer ter um ministério abençoado? Quer ter uma família abençoada? Perdoa. Perdoa que tudo na sua vida vai fluir. E Deus vai abençoar. Já estou terminando, meu horário já até passou. Meus irmãos, então não espere de você mesmo a perdoar. O livro de Mateus, capítulo 6, versículo 12 ao 15, diz assim, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, quem não perdoa não é perdoado por Deus. Meus irmãos, se nós não perdoarmos uns aos outros, o Pai Celeste também não nos perdoará. Isso é o que está escrito na palavra de Deus. Jó 5, 17, 18 diz assim,
Resista ao diabo com firmeza quando ele tentar lançar pensamentos ruins na sua mente e tome a decisão de perdoar. Assim Deus irá curar suas emoções no tempo certo. Ou seja, o que eu falei aqui? Perdoa. Quem vai liberar e vai curar as nossas emoções? Deus. Só Ele pode. Meus irmãos, então decida perdoar a partir de hoje. Não espere mais nem um minuto. Deus, no tempo certo, vai tratar de todas as feridas da sua alma, do seu coração, da sua vida, e Deus vai te abençoar grandemente. Para encerrar agora, irmãos, a irmã Diaconisa Eliane já leu aqui no início, mas já está aqui também para mim, Isaías 43, 25, diz assim, o próprio Deus diz, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Muitas vezes, a nossa insegurança e descrença, nós duvidamos do amor de Deus. E sem nós percebermos, muitas vezes as coisinhas pequenas, como o perdão, nos afasta da sua misericórdia e do amor de Deus. Então não deixe isso te afastar do amor de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão.